Fala, meus amados! É muito bom estar com vocês mais uma vez. Aqui quem vos fala é o professor Sandrão de Bangu e na videoaula de hoje nós trabalharemos estática e equilíbrio. Vamos entender o equilíbrio de pontos materiais e também de corpos extensos e aplicar a primeira lei de Newton nisso aí e conhecer um cara chamado de momento de uma força. Vamos lá? Bem, vamos recordar o que é um ponto material. Um ponto material é um corpo cujas dimensões elas são desprezíveis. E como atua a estática em um ponto material? Quando nós tratamos de estática, nós estamos tratando de equilíbrio desse corpo, desse ponto material. E equilíbrio nos remete à primeira lei de Newton, ou seja, a lei da inércia, que nos diz que um corpo em repouso, ele tende a permanecer em repouso. E é isso que eu quero. Eu quero que o cara parado, mesmo sob a ação de várias forças, ele continue parado. Então, isso significa dizer que a força resultante que vai atuar sobre esse corpo, ela deve ser nula. Então, aqui no nosso exemplo, eu tenho um corpo material, um ponto material, submetido à ação de três forças em direções diferentes. Então, se esse corpo está em equilíbrio estático, ou seja, se ele está em repouso, isso significa dizer que a soma vetorial dessas três forças deve dar zero, ou seja, quando eu somo essas três forças, eu estou obtendo a força resultante. E neste caso, a força resultante ela deve ser nula. É isso que diz o equilíbrio de um ponto material, ok? Algumas vezes será necessário que a gente faça a decomposição de uma força para fazermos análise do equilíbrio de um ponto material. Então vamos ver como é que se faz essa decomposição vetorial da força. Então aqui no nosso exemplo eu tenho uma força F que forma um determinado ângulo θ com a direção x, direção horizontal. Então, o meu objetivo é saber quanto essa força F ela contribui na direção x e quanto ela contribui na direção y. Ou seja, a contribuição de F na direção vertical e a contribuição de F na direção vertical. Então, para isso, eu vou ter que decompor essa força F nessas duas direções, dessa maneira aqui. Então, aqui eu tenho a representação da contribuição de F na direção x, que eu estou chamando de f de x, e a contribuição de F na direção y, que eu chamo de f de y. Então, quando eu faço essa decomposição de F na direção y e x, eu formo aqui um triângulo retângulo, onde o meu ângulo está aqui, f de x forma o ângulo junto com a hipotenusa, e esse cara aqui é igualzinho a esse cara aqui, tem o mesmo tamanho. Então, isso aqui é f de y também. Então, eu tenho nesse triângulo retângulo que f é minha hipotenusa, f de y, que é esse cara aqui, é o meu cateto oposto, e f de x é o meu cateto adjacente. Para que isso? Porque eu vou precisar das propriedades trigonométricas de seno e cosseno. Então, vamos ao seno primeiro. Então, aqui eu tenho que a gente calcula o seno de um ângulo através da relação de cateto oposto pela hipotenusa. Substituindo esses dois caras, eu tenho que seno do ângulo vai ser o meu cateto oposto, que é f de y, dividido pela hipotenusa, que é f. F está dividindo, vem para cá multiplicando, então eu vou ter que f de y é igual a f seno de θ. Desta maneira, eu consigo determinar qual é a contribuição dessa força F na direção vertical, ok? Agora, e como é que eu determino a contribuição dela na horizontal, na direção x? Uso cosseno. Cosseno quem é? É cateto adjacente por hipotenusa. Então, substituindo, eu tenho que cosseno do ângulo é o cateto adjacente, que é o meu fx, dividido pela hipotenusa, que é f. F está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando, eu terei que f de x
vai ser f cosseno do ângulo. Então, quando eu faço isso, eu determino quanto f contribui nessa direção, ou seja, eu determino qual é o valor de f de x e de f de y, ok? Então, quando eu faço isso, o que eu tenho, né, eu posso eliminar o f, que o que vai me interessar são exatamente as contribuições dele na direção x e y. Então, aqui eu tenho a contribuição de f na direção y, que nós calculamos aqui, que deu f seno do ângulo, e a contribuição de f na direção y, que deu f cosseno do ângulo. Ok? Tranquilo? Bem pré-ridículozinho, bem facinho, né? Então, olha aí o nosso exemplo. A figura abaixo mostra um bloco de peso 210 newtons em equilíbrio preso a dois fios, 1 e 2. Nessas condições, determine as trações nos fios 1 e 2, respectivamente. Então, ele deu os dados aí, seno do 45 graus é igual a cosseno de 45, e isso é igual a 0,7. Legal. Então, o meu primeiro passo aqui é identificar o ponto onde eu vou fazer a análise desse problema. E onde eu vou fazer a análise? É o ponto de junção das cordas aqui. Então, aqui eu tenho a corda 1, fio 1, né? Fio 2 e o peso do corpo puxando esse fio para baixo. Então, a corda 1 puxa esse ponto aqui, que vai ser o meu ponto material. Puxa esse ponto nesse sentido. O fio 2 puxa esse mesmo ponto para esse sentido. E o peso puxa esse cara para baixo. Então, repare que esse ponto vai concentrar todas as forças que atuam sobre esse ponto, né? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o seguinte, vamos traçar o plano x e y, e a gente percebe que a única força que ficou fora foi T1. Por quê? T2 está sobre o eixo x e P está sobre o eixo y. Então, eu vou precisar descobrir aqui qual é a contribuição de T1 na direção x e qual é a contribuição dele na direção y. Então, eu vou ter T1y e T1x e T1y. Então, vamos nós. Aqui, se a gente reparar, o ângulo está dado aqui. Esse cara aqui é cateto adjacente. E cateto adjacente é cosseno, né? Como nós vimos. Então, T1x, quem vai ser ele? Vai ser a hipotenusa cosseno do ângulo. Então, a minha hipotenusa é T1 cosseno de 45 graus. E quem vai ser T1x? Quem vai ser a contribuição dele na direção y, perdão? T1y é igual a esse cara aqui que é oposto ao ângulo. E cateto oposto é seno, né? Então, T1y vai ser a hipotenusa vezes seno do ângulo. Quem é a minha hipotenusa? T1 seno de 45. Então, dessa maneira, eu faço a decomposição de T1 na direção x, obtendo T1y, T1x, e decompondo ele na direção y, tendo o T1y. E aí, é isso que me interessa, né? Eu não preciso mais de T1 depois que eu decomponho ele. Então, o que vai me interessar são as componentes dele. O quanto ele contribui na direção x e quanto ele contribui na direção y. Repare que a única informação de valor que eu tenho é na direção y. Então, é por essa direção que eu vou começar a minha análise, porque ele me deu o peso. E o peso está na direção y. Então, eu vou começar a analisar essa direção, fazendo o quê? Na direção y, ela tem que obedecer à primeira lei de Newton, força resultante igual a zero. Né? Se a força resultante é igual a zero, o que eu tenho? Tudo que está para cima tem que ser igual a tudo que está para baixo. Quem é que está para cima? T1y. Quem é que está para baixo? Peso. Então, T1y é igual ao peso. Mas quem é T1y? É T1 seno de 45 graus. E quem é o peso? 210. Então, substituindo o valor do seno de 45 por 0,7, eu tenho T1
vezes 0,7 igual a 210. Então, T1 vai ser 210 dividido por 0,7. Então, o fio 1 exerce uma força nesse ponto de 300 newtons, ok? Então, agora nos resta determinar qual é a força aplicada pelo fio 2, o fio que está na horizontal. Então, a mesma análise, né? Ele tem que obedecer à primeira lei de Newton, ou seja, a força resultante na direção x também tem que ser zero. Isso significa dizer o quê? Que tudo que está para a esquerda é igual a tudo que está para a direita. Ou seja, T2 é igual a T1x. Então, o que nós temos? Aqui a nossa análise, T2 igual a T1x. Mas quem é T1x? É T1 cosseno de 45. Então, substituindo o valor de cosseno de 45 por 0,7 e T1 pelo seu valor, que eu já descobri aqui, 300. Então, eu tenho que T2, aqui está errado, T2 é igual a 300 vezes 0,7. T2 é igual a 210, ok? Então, aqui não é T1, tá? Aqui é o valor de T2. T2 é igual a 210. Então, T1, 300 newtons, T2, 210 newtons, ok? Bem tranquilo, né? Bem facinho. Momento de uma força ou torque, que a gente vai representar pela letra M. O momento de uma força, ela mede a eficiência de uma força em produzir rotação. Então, no Sistema Internacional de Medida, a unidade de momento é Newton vezes metro. Então, aqui na nossa figura, eu tenho uma barra, que nós vamos chamar de alavanca, e essa alavanca ela é fixa nesse ponto, podendo girar em torno dele. Ou seja, esse é o meu ponto de rotação ou eixo de rotação. Eu tenho aqui uma força sendo aplicada na outra extremidade da minha alavanca. E aqui, do eixo de rotação até o ponto de aplicação da força, eu tenho a minha distância. A eficiência dessa força em produzir rotação, ou seja, o seu momento, ele será calculado da seguinte maneira. Momento é mais ou menos a força vezes distância. Força essa capaz, é a força que produz a rotação na alavanca, e distância é a distância do ponto de aplicação da força até o eixo de rotação. Bem, se a gente reparar aqui, o momento ele pode ser positivo ou negativo. Isso é só um referencial para que a gente consiga determinar em que sentido a força faz girar essa alavanca. Então, por convenção, adotou-se que girar no sentido horário, o momento será positivo, e girar no sentido anti-horário será positivo, e fazer girar no sentido horário negativo. Mas se eu trocar isso, Sandrão, tem algum problema? Não. Desde que eu preciso estabelecer um referencial de sinais. Esse referencial só vai me dizer em qual sentido está girando. Sentido horário ou anti-horário. Mas nós estabelecemos aqui um padrão de anti-horário positivo e horário negativo. Neste caso da minha figura, a força F, ela faz a alavanca girar nesse sentido aqui, ó, no sentido horário. Então, se eu fosse calcular esse momento ele seria negativo, ou seja, seria menos F vezes D, ok? Bem, agora, eu tenho algumas condições. Quando eu aplico uma força na direção do braço da minha alavanca, o que é o braço da minha alavanca? É exatamente o comprimento a distância entre o ponto de aplicação até o eixo de rotação. Então, neste caso, a minha alavanca está na horizontal. Então, se eu aplico uma força horizontal empurrando a alavanca ou puxando a alavanca, essa força ela não produz momento. O momento dessa força é zero. O momento também será zero se eu aplico a minha força sobre o eixo de rotação. Que aí, neste caso, a distância do ponto de aplicação é nulo, né? É zero, porque eu estou aplicando a força sobre o eixo de rotação. Então, nessas condições, o momento também é zero.
E a força ela é mais eficiente quanto maior for a distância do ponto de aplicação da força até o eixo de rotação. E será menos eficiente quanto menor for a distância em relação ao eixo de rotação. Então, olha só a nossa ilustração aqui ao lado. Eu tenho um grandalhão e uma criança, o grandalhão muito mais forte e a criança mais fraca. E a criança consegue manter a porta aberta, mesmo sendo mais fraca do que o grandalhão. Por quê? Exatamente devido à eficiência das forças aplicadas. O grandalhão, ele produz uma força próximo ao eixo de rotação da porta. E onde é que está o eixo de rotação? Nas dobradiças. E a criança está mais distante das dobradiças. Então, para ter a mesma eficiência do grandalhão e manter a porta parada em equilíbrio, a criança precisa aplicar uma força menor do que o grandalhão, porque isso é compensado pela distância do ponto de aplicação da força que ela aplica, que é maior do que a distância aplicada, do que a distância da força aplicada pelo grandalhão. Então, o momento da criança é igual ao do grandalhão. Se eles são iguais, a força que ele tem que aplicar é menor, porque ele aplica uma distância, ele está aplicando a força dele numa distância maior. Já o grandalhão, por estar mais perto do eixo de rotação, aplica uma força maior para ter a mesma eficiência da criança, ok? Então, ele aplica uma força maior numa distância menor para ter a mesma eficiência da criança. Tranquilo? Quando eu tenho um sistema de forças atuando sobre um corpo, essas forças elas vão produzir rotações em sentidos diferentes, né? Horário e anti-horário. E o momento resultante vai ser exatamente a soma dos momentos produzidos por cada uma dessas forças. Então, meu momento resultante, MR, ou sigma M, que representa o somatório dos momentos, ele vai ser dado pela soma de os momentos de todas as forças que atuam nesse corpo, né? Então, aqui eu tenho a minha alavanca, o meu corpo extenso, e 4 forças, F1, F2, F3 e F4. Aqui está o meu sistema de referência, sentido anti-horário positivo, rotação no sentido horário negativo. Então, eu tenho aqui que o momento da força 1, como nós vimos anteriormente, ele está sendo aplicado sobre o eixo de rotação. Aqui o meu Ozinho é o meu eixo de rotação. Então essa barra ela pode girar tanto no sentido horário quanto anti-horário em torno do ponto O. E F1 está sendo aplicada sobre ele. Então a distância vale 0, então o momento de 1 vale 0. F2. F2 ele tende a fazer a barra girar nesse sentido, ou seja, no sentido anti-horário. E anti-horário é positivo. Então o momento de 2 ele vai ser calculado por F2, D2, força vezes deslocamento, né? Distância, perdão. F3, repara que ela está sendo aplicada na mesma direção do braço. E força na mesma direção do braço não produz momento, ou seja, o momento dessa força vale 0. E momento da força 4. A força 4 está puxando essa barra, essa alavanca para baixo, fazendo com que ela gire nesse sentido, ou seja, no sentido horário. E sentido horário é negativo. Então, o momento de F4 ficará menos F4, D4. Então, como nós vimos, o momento resultante é o momento da soma de cada uma das forças, ou seja, M1 mais M2 mais M3 mais M4. Substituindo pelos seus respectivos momentos, né? Então, quem é o momento de 1? O momento de 1 é F1, D1. Quem vai ser o momento de 2? F2, D2. Quem é o momento de 3? F3, D3. Quem é o momento de 4? O momento de 4 ele é negativo, né? Ele faz a barra girar no sentido horário. Então vai ficar menos F4, D4.
Bem, mas eu nem precisaria colocar aqui o F1D1 e o F3D3. Por quê? Esses momentos são nulos. Momento da força 1 é 0 e o momento da força 3 também é 0. Mas eu coloquei aqui apenas para ilustrar. Então, dessa maneira aqui, a gente, se tivéssemos que calcular um momento, seria só substituir agora as forças e as distâncias para acharmos o valor desse momento. E aí sim, se o momento resultante der positivo, isso significa que essa alavanca ela vai girar no sentido anti-horário. Se quando eu somar tudo, esse momento der negativo, isso significa dizer que esse sistema de forças vai fazer com que a barra gire no sentido horário, ok? No sentido negativo. Tranquilo? Corpo extenso é todo aquele corpo cujas suas dimensões são relevantes, principalmente o seu comprimento nesse caso, né? Então, equilíbrio de um corpo extenso. O que nós vamos tratar agora? Bem, quando um sistema de forças atua sobre um corpo extenso, eu não quero que esse corpo extenso gire e nem se mova, né, horizontalmente ou verticalmente. Então, para que esse corpo mantenha-se equilibrado, ele tem que obedecer a duas condições. Quais são elas? A primeira condição é que não haja translação. Então, para que não haja translação, ele tem que obedecer à primeira lei de Newton, a lei da inércia. Então, se a gente olhar para a nossa figura aqui, eu tenho uma barra e dois corpos apoiados nessa barra. Se eu quero que ela permaneça em equilíbrio de acordo com a primeira condição, eu não quero que haja translação, ou seja, eu não quero que essa barra suba ou desça devido à ação dessas forças. Então, o que tem que acontecer é que o somatório dessas forças tem que se anular. Ou seja, todas as forças que estão para cima tem que anular todas as forças que estão para baixo. Ou seja, tudo que está para cima é igual a tudo que está para baixo em termos de força aí. E a segunda condição? A segunda condição é que eu não quero que esse sistema de força faça a barra girar. Ou seja, não pode haver rotação. Então, para que não haja rotação, o momento resultante tem que ser zero, tem que ser nulo. Isso significa dizer que o somatório dos momentos no sentido horário tem que ser igual ao somatório dos momentos no sentido anti-horário. Para quê? Que os momentos no sentido horário anule a ação dos momentos no sentido anti-horário. Então aqui a gente vai analisar. Eu tenho em cada uma das extremidades dois corpos. Repare que o meu apoio aqui triangular ele não está no centro da minha barra. Então esse comprimento aqui é maior do que essa outra parte aqui. Isso significa dizer que o corpo mais pesado ele deve estar mais próximo do apoio para que haja um equilíbrio. Então, o bloco de massa M1 exerce com seu peso uma força para baixo, empurrando esse cara para baixo. Já o bloco M2, com o seu peso, ela empurra para baixo também a outra extremidade. O peso 1, ele tende a fazer a alavanca girar no sentido anti-horário, e o peso 2 tende a fazer essa alavanca girar no sentido anti-horário. Em relação a quem? Ao meu ponto de apoio aqui. E o ponto de apoio exerce uma força normal. Para quê? Para que esse cara não caia, não desça. Para que ele fique nesse ponto. Agora, eu tenho uma outra força aqui, que é o peso da barra. O peso desse cara aqui, ó. Como é que eu distribuo o peso da barra? Como é que eu represento o peso da barra? O peso da barra, quando eu tenho um corpo extenso, homogêneo, o peso da barra ela vai ser sempre representado no ponto médio da barra. O que é o ponto médio? Ou seja, na metade da barra. Então, se eu tenho uma barra, por exemplo, de 10 metros de comprimento e eu preciso representar o peso da barra, eu vou representar o peso a 5 metros das extremidades dessa barra.
ok? Então, a força peso do corpo extenso é sempre representado no seu ponto médio, ou seja, no meio dele, tranquilo? Então, vamos analisar aí. Então, eu tenho aqui P1, quem é o P1? É o peso do bloco 1 que empurra a alavanca para baixo, né, a minha barra para baixo. Tem o P2, o peso do bloco 2, que empurra a minha barra para baixo nessa extremidade. E eu tenho o peso da própria barra, que, lembrando, o peso é sempre vertical, apontado para baixo, representado no ponto médio do comprimento da barra. E eu tenho aqui, direcionado para cima, o quê? A força do apoio empurrando a barra para cima. Então, de acordo com a primeira condição, o que eu tenho? A primeira condição diz que a força resultante tem que ser zero. O somatório de todas as forças tem que ser zero. Vamos estabelecer um referencial. As forças que estiverem para cima, eu vou considerar positiva, e as forças que estiverem para baixo, negativa. Então vamos fazer o somatório. Força resultante é o somatório de todas as forças. Normal está para onde? Para cima. Então ela é positiva. P1 está para onde? Para baixo. Então P1 é negativo, menos P1. P está para baixo? Negativo. P2 está para baixo? Negativo. Então a minha força resultante vai ser N menos P1 menos P menos P2. Tudo isso tem que dar zero. Então, jogando tudo que é negativo para lá, o que eu tenho? Normal é igual a P1 mais P2 mais P. Então, repara, normal está para onde? Para cima. P1, P e P2 estão para onde? Para baixo. Então, a minha primeira condição diz o seguinte, eu posso fazer de maneira direta. Ó. O somatório de tudo que está para cima, quem é tudo que está para cima? Neste caso, eu só tenho N. Então, N tem que ser igual ao somatório de tudo que está para baixo. Aí eu esqueço o sinal. É tudo soma. Quem é que está para baixo? P1, P2 e P3. Então, vai ser P1 mais P2 mais P3. E aí eu não preciso me preocupar com o sinal. Então, a primeira condição diz o seguinte. A soma de tudo que está para cima é igual à soma de tudo que está para baixo. Beleza? Tranquilo? Legal? Show. A segunda condição é que não haja rotação. Então, eu tenho que ver aonde está meu eixo de rotação. Nem sempre ele vai estar na extremidade, como estava no exemplo anterior. O meu eixo de rotação, essa barra aqui, ela pode girar em torno desse ponto aqui. Ela pode se inclinar para baixo ou para cima, girando em torno desse ponto aqui. Então, meu eixo de rotação está aqui. E as distâncias serão medidas a partir desse ponto aqui. Então, o que eu tenho? O momento tem que ser zero. Momento resultante é a soma de todos os momentos produzidos pelas forças que atuam na barra. Então, momento do peso de 1, momento da normal, momento de P e momento de P2. Então, vamos lá. Momento de 1, mais momento da normal, mais momento de peso, mais momento de 2, tudo isso aqui dá zero. Substituindo, quem é o momento de 1? Momento, lembra, é força vezes distância. Então, é a força, quem é? P1, D1. Mas ela faz girar essa alavanca em qual sentido? Olha só, ela faz girar nesse sentido aqui, ó. Sentido anti-horário. E anti-horário é positivo, então vai ficar mais P1, D1. A normal, ela está aplicada sobre o eixo de rotação. Então a distância vale zero, ou seja, ela não produz momento. Então o momento de N é zero. Momento de P. Então P ele tende a girar essa barra em qual sentido? P está para baixo, puxando a barra, fazendo ela girar nesse sentido aqui. Ó. Sentido horário. E sentido horário é negativo. Então vai ficar menos P vezes a distância de P. E momento do peso de 2, quem é ele? Olha só, ele está puxando a barra para baixo, fazendo a barra girar nesse sentido aqui. Ó. Sentido horário. E sentido horário é negativo. Então vai ficar menos P2, D2. Tudo isso tem que dar zero. Então eu vou jogar o que é positivo para um lado, o que é negativo para o outro. Então eu vou ter positivo, eu tenho P1, D1. Isso aqui dá zero, não preciso representar. Igual, esses caras vão para o outro lado. P, DP,
mais P2D2. Então, se você reparar, olha só, P1D1, quem é? É o momento de 1. E esses dois caras aqui, quem são? Momento do peso da barra e momento do peso de 2. Então, olha só, momento do peso de 1 faz girar no sentido anti-horário. Momento do peso da barra e do peso de 2 faz girar no sentido horário. Então, o que nós temos aqui? Que o somatório do momento no sentido horário é igual ao somatório do momento do sentido anti-horário. E aí, dessa maneira, eu não preciso me preocupar com o sinal. Então, basta eu igualar o somatório do sentido horário com o somatório do sentido anti-horário. E aí resolver os meus problemas. Sem me preocupar com o sinal. Aí vai ser tudo positivo. Tranquilo? Então vamos para o nosso exemplo. Sobre uma barra rígida e extensa de 6 metros de comprimento e peso P, encontra-se em equilíbrio dois blocos M1 igual a 5 kg e M2 de 1 kg. O bloco 1 encontra-se a uma distância de 2 metros, encontra-se a 2 metros do apoio que sustenta a barra. Considerando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine o peso da barra e a força exercida pelo apoio sobre a barra. A gente reparar, essa figura é exatamente o exemplo que nós usamos anteriormente. Então aqui eu tenho a minha barra na posição horizontal equilibrada. M1 está a 2 metros do ponto de apoio. Ela tem 6 metros de comprimento. Então se M1 está a 2 metros, logo M2, como a barra tem um total de 6 metros, deve estar a 4 metros de comprimento em relação a esse ponto aqui, que é o meu eixo de rotação, né? Que vai fazer onde esse cara pode girar. Bem, mas a primeira coisa que eu tenho que saber é identificar as forças que atuam sobre a barra. E como é que nós vamos fazer isso? Então vamos nós. Então sobre a barra eu tenho o peso de 1. Lembrando, o peso é sempre vertical apontado para baixo. Então aqui eu tenho o peso do corpo 1, empurrando a barra para baixo nesse ponto. Peso de 2, no ponto. E o peso da barra. Lembra, o peso da barra, ela é representada no ponto médio, na metade do seu comprimento. Ou seja, se ela tem 6 metros de comprimento, ela deve estar a 3 metros das extremidades. Legal? E isso é muito importante. Então, agora que eu já tracei as forças, e o apoio. O apoio é o que não deixa a barra cair. Então, o apoio empurra a barra para cima, aplicando sobre ela uma força normal. Então, agora que eu determinei as forças, eu vou para as minhas análises. Primeiro, não me interessa o peso aí. Perdão, não me interessa a massa, me interessa o peso. E peso é massa vezes gravidade. Então, peso de 1, M1, G1, 5 vezes 10, 50 newtons. Peso do corpo 2, M2 vezes G, a massa de 1 kg, gravidade 10, 10 newtons. Agora vamos para as distâncias. Isso que é importante. A distância é em relação ao eixo de rotação. Então, a força P1, ela está aqui. E ela está, de acordo com o problema, a 2 metros em relação ao meu eixo de rotação, o meu apoio. Ok? Legal. N, qual é a distância dele para o apoio? 0. Ele está sobre o apoio, né? P2, qual é a distância? Se a barra tem um total de 6 metros, se até aqui eu tenho 2, daqui para cá eu tenho 4. Então a distância de P2 até o meu apoio, 4 metros. E do peso da barra? Como ela é colocada no ponto médio, ou seja, a barra tem 6 metros, então daqui até aqui eu tenho 3 metros, e essa força está a 2 metros do apoio, logo daqui para cá restam apenas 1 metro, já que o total aqui tem que dar 3, né? Ele fica na metade do comprimento da barra, 3 metros.
Então, até aqui dá 2, mais 1, 3. Então, a distância do peso até o apoio é 1. Então, feito isso, eu vou utilizar a minha segunda condição para achar o peso da barra. Qual é a segunda condição? Que não haja rotação, momento resultante igual a zero. Então, vamos nós. Somatório dos momentos, aí eu tenho momento resultante, é o momento do peso de 1, mais momento da normal, mais momento do peso da barra, mais momento do peso de 2, tudo tem que dar zero. Mas momento quem é? Força vezes distância. Então, repara. Aí eu tenho. Esse cara faz girar no sentido anti-horário, então momento positivo. Então vai ficar mais P1, D1. Esse cara é nulo, né? A distância dele é zero, então ele não produz momento. P faz a barra girar no sentido horário, momento negativo. Então vai ficar menos P, dP. E P2 também faz girar no sentido horário, então momento negativo. P2, D2. Se a gente organizar isso, lembra? Momento no sentido anti-horário é igual ao momento no sentido horário. Então, no sentido anti-horário, eu só tenho um momento de P1. Então, P1, D1 é igual à soma dos momentos no sentido anti-horário. P2, DP, P2, D2. Então, vamos substituir os valores. Eu tenho P1, tenho D1, tenho DP, tenho P2 e tenho D2. Só me falta P. Então, eu tenho P1, 50, vezes D1, 2, é igual a P, que eu não sei, vezes 1, igual a P2, que vale 10, vezes 4. E aí, eu vou ter 100, e aqui eu vou ter 40, esse cara é mais, passa para o outro lado menos, 100 menos 40, então eu vou ter que o peso da barra é de 60 newtons. Então, essa barra aqui, ela pesa 60 newtons. Então, agora, vamos lá determinar essa força N aqui, ó, que é a força que o apoio exerce sobre a barra. Então, para determinar essa força, eu vou usar a primeira condição, achar a força normal. Primeira condição, primeira lei de Newton, lei da inércia, força resultante igual a zero. Então, eu tenho, considerando o que está para cima positivo e o que está para baixo negativo, então eu vou ter que a força resultante vai ser normal para cima, positivo, P1, P e P2 para baixo, então eles vão ser negativos. Tudo isso tem que dar zero. Jogando o que é negativo para lá, eu vou ter normal é igual a P1 mais P mais P2, ou seja, tudo que está para cima, só tem a normal, é igual a tudo que está para baixo, P1, P e P2. Então, substituindo pelos seus respectivos valores, eu tenho P1 50, P 60, P2 10, e isso vai dar uma força de 120 newtons. Então, para sustentar a barra na posição horizontal, o apoio exerce sobre ela uma força de 120 newtons. Ok? Espero que tenham entendido, que tenham gostado. Muito obrigado, fiquem com Deus, um abraço do Negão.